Olá, gurizada, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Aqui é o Caleb do Pet Me Ajuda e hoje nós estamos aqui para dar continuidade no nosso vídeo sobre halogenação de alcanos. Se vocês lembram do primeiro vídeo, eu falei que eu gravaria uma continuação para explicar qual a influência do halogênio utilizado na halogenação de alcanos. Tá legal? Bom, então vamos começar. Quando eu penso no halogênio, o que eu penso? Eu penso na molécula diatômica de halogênio, que é o que eu vou adicionar via radicalar ao meu alcano. E quando eu olho aqui, eu vejo que eu estou indicando que a força de ligação do halogênio cresce para cá, da direita para a esquerda, e que a reatividade dele também cresce aqui, ó, da direita para a esquerda. Mas se a força de ligação dele cresce em um sentido, a reatividade não tem que crescer em outro, dá uma olhadinha aqui, ó. Quando eu falo da força de ligação, o que é apresentado no material didático, esta força de ligação é avaliada para o halogênio ligado a um grupamento R, que é um carbono ou um hidrogênio. Então, quando eu falo de força de ligação, é a força da ligação do halogênio com um carbono ou com um hidrogênio, tá? E se vocês lembram lá dos aletos de hidrogênio, vocês vão lembrar desta força de ligação e que decorre do tamanho do átomo, né? Quanto maior o tamanho desse átomo aqui, com mais facilidade ele consegue suportar uma carga negativa, né? Liberando o próton aí no meio, portanto ele será mais estável, né? O conceito de estabilidade da base conjugada, e mais fraca será a sua ligação com o hidrogênio, tá? Então é disso que a gente está falando. E a reatividade, quando eu falo que eles são mais reativos nesse sentido, eu estou avaliando isso para o balanço energético nas etapas de propagação radicalar. Por quê? Se eu avalio apenas lá o balanço energético na quebra da ligação flúor-flúor, ou cloro-cloro, bromo-bromo ou iodo-iodo, eu de qualquer jeito vou ter que aquela reação é endotérmica, ela precisa absorver calor para acontecer, absorver energia. O que é óbvio, porque aquela ligação tem uma certa estabilidade. Se fosse mais estável para o átomo permanecer sozinho, ele permaneceria sozinho, ele não se ligaria. Então, se eu avalio lá na iniciação radicalar, eu não tenho um parâmetro muito legal. Mas se eu avalio durante as etapas de propagação radicalar, eu estou levando em conta a interação do radical formado aqui com o meu alcano, tá? E essa interação vai me resultar em um processo exotérmico aqui para o flúor, algumas vezes aqui para o cloro também, e passa a ser endotérmico para o bromo e para o iodo, ou seja, conforme eu avanço no sentido aqui da esquerda para a direita, eu tenho que passar a fornecer energia para a reação para que ela ocorra, tá legal? Isso aqui está relacionado à interação do radical do halogênio com também o radical do alcano e ao produto cinético da reação que a gente falou lá no vídeo anterior, tá? Quando eu falo de reatividade. E também no vídeo anterior, eu falei que eu ia explicar um pouquinho sobre a seletividade dessa reação. Tá, ué, Caleb, mas tu já não falou lá que os radicais terciários vão ser mais estáveis que os secundários, que os primários, e isso faz com que o alcano do qual eles derivam vai ser mais ou menos reativo, isso já não me dá uma seletividade, porque eu vou ter uma preferência do meu halogênio entrar num carbono terciário, e depois no secundário, depois no primário, depois no metílico. Sim, mas isso eu estou avaliando para o quê? Para o meu alcano. Agora eu vou avaliar isso para a molécula diatômica de halogênio que eu estou utilizando. Tá legal? E o que a gente está observando aqui, este é um exemplo de fluoração do 2-metilpropano. E o que eu observo aqui é que eu tenho uma razão estatística esperada que é relativa ao número de
hidrogênios aqui, tá? Então, ou seja, como é que eu estou avaliando isso? Eu estou avaliando a chance desse flúor entrar no carbono terciário aqui, tá? Ou dele entrar nos carbonos primários. Quantos carbonos terciários eu tenho? Apenas um. Quantos carbonos primários eu tenho? 3 vezes 3 tenho 9. Então, estatisticamente, a chance de entrar é de 9 para 1. Tá legal? Aí eu realizo o experimento, eu observo que a razão experimental aqui foi de 86 para 14. De fato, entrou mais flúor aqui nos hidrogênios primários, tá? Mas essa razão não é exatamente 9 para 1, tá? Ela é um pouco maior aqui pro lado pendendo para o carbono terciário, tá? Se eu divido 86 por 14, vai dar algo entre 5,5 e 6, indicando sim que eu tive alguma seletividade aqui para entrar no carbono terciário, embora um pouco baixa, tá? E isso pode ser até relativo à formação do radical terciário aqui, que vai ser um produto cinético aqui mais estável, mais propício para essa reação ocorrer. Tá legal? Se a gente vai olhar isso num diagrama de energia, o que a gente observa é que, energeticamente, como o flúor se liga com muita intensidade, aqui é uma ligação muito forte com o carbono, que é onde ele vai entrar, tanto faz se ele está entrando num carbono terciário ou num primário. A força desta ligação vai ser a mesma. Então, a estabilidade do carbocátion que deriva deste alcano aqui vai ter pouco peso, vai ter pouca influência. E eu vou ter uma diferença pequena aqui na energia de ativação para formar o intermediário. Apenas corrigindo uma coisa, aqui neste diagrama ele está mostrando a primeira etapa da propagação, onde eu já tenho um radical do flúor e ele está, na verdade, abstraindo um hidrogênio e liberando o radical do alcano. Ele não está se ligando ao carbono neste gráfico apresentado. Dando continuidade aqui, eu posso perguntar, se para aqueles halogênios que têm uma ligação forte com o carbono e com o hidrogênio, a estabilidade do radical vai ter um peso menor, o que acontece com aqueles halogênios que são menos reativos e que têm uma força de ligação menor com o carbono e com o hidrogênio? Nesses casos, como é o caso do bromo, aqui eu estou apresentando a bromação do mesmo alcano, do 2-metilpropano, eu vou observar que eu vou ter uma seletividade muito elevada. Aqui eu reagi o Br2 com o 2-metilpropano e eu obtive como produto majoritário aqui, em 99%, o bromo ligado ao carbono terciário, o 2-bromo 2-metilpropano. Foi isso que eu obtive aqui, tá? Em compensação, o produto relativo ao bromo que entrou no carbono primário foi encontrado em menos de 1% aqui, tá? Então, o que isso quer nos dizer? Isso quer nos dizer o seguinte, vamos para o diagrama de energia, que desde que o meu halogênio tem uma força de ligação muito fraca, pouco intensa entre o hidrogênio ou entre o carbono, tanto maior será a seletividade que vai respeitar a regra da estabilidade do radical do alcano. Tá legal? Ou seja, como a ligação do bromo com o hidrogênio e com o carbono é fraca, ele vai sofrer uma influência muito grande da estabilidade desse radical, porque vai haver uma diferença de energia muito grande aqui entre a formação do radical aqui terciário e a formação do radical primário, somada à ligação aqui do Br com o hidrogênio e do Br com o hidrogênio aqui. Por quê? Porque esta ligação é extremamente fraca. Então, se depender dela e da estabilidade aqui do radical primário, ele fica muito suscetível a voltar, fazer o caminho inverso. Entretanto, se ele vem por este caminho e ele forma um radical terciário, esta ligação aqui também é fraca, é HBr, a ligação é fraca.
Entretanto, se eu quiser voltar para os reagentes, fazendo o caminho inverso aqui da coordenada de reação, eu tenho uma energia de ativação maior aqui, que se deve à estabilidade do radical terciário. Então, quer dizer, ele forma aqui o primário, só que ele volta com muita facilidade, e eventualmente ele vai formar o terciário, e então ele vai ser mais estável para dar prosseguimento na reação. Tá legal, gente? Pelo vídeo de hoje era isso, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, curtam o vídeo, comentem, compartilhem com os amigos e não deixem de seguir o Pet nas redes sociais. A referência está na descrição. Um abraço e até a próxima!